sistema que, junto com o sistema nervoso, controla todo o funcionamento do nosso corpo. Se você pensar em metabolismo, ele e o sistema nervoso controlam todo o metabolismo do nosso corpo. Só que a diferença grande do sistema nervoso com o sistema endócrino é que o sistema nervoso trabalha com neurônios. E os neurônios eles trabalham de forma rápida. Logo, a sua ação vai ser na hora. Já quando você pensa em hormônios, que trabalham com o sistema endócrino, você vai trabalhar com um tempo mais longo, porque o hormônio vai ser sintetizado no sangue. E quando ele cai no sangue, até ele ter a sua função, ele vai demorar um tempo muito mais longo. É muito mais prolongado a ação dele. Porém, também, a ação dele pode permanecer por dias, por meses, entendeu? Por horas. Então, basicamente, a diferença é essa. O sistema nervoso, a ação dele é na hora, entendeu? Tanto que o efeito também é na hora. Já o sistema endócrino, a ação não é na hora, porque ela cai no sangue. Você vai sintetizar, você vai na corrente sanguínea. Então, até a sua função vai demorar um pouquinho. Vai ser uma ação, também, quando acontecer a sua função, vai ser uma ação prolongada. Vai ser uma ação que pode ser de dias, de horas ou até de meses, que é a ação de hormônio. Então, o que é o sistema endócrino? O sistema endócrino é formado por todas as glândulas do nosso corpo. Então, quando a gente estuda com o sistema endócrino, a gente vai ver o encéfalo, a gente vai acabar trabalhando com o rim, a gente vai acabar trabalhando com as suprarrenais, com pâncreas, com basicamente gônadas, com basicamente todo o nosso corpo. Além de ser uma aula importantíssima para o concurso, porque cai muito na prova, acaba sendo uma aula de revisão para toda a anatomia humana. Então, o sistema endócrino é o sistema que trabalha com as glândulas, e as glândulas produzem os hormônios, e esses hormônios vão ter ação em algum órgão do seu corpo, que é chamado de órgão-alvo, célula-alvo. Então, esses hormônios eles vão ter ação no seu órgão-alvo. Então, basicamente, esse é o conceito de sistema endócrino. Quando a gente trabalha com o sistema endócrino, a gente tem as glândulas que são endócrinas, que é o nosso ponto de estudo, mas também existem glândulas exócrinas. As glândulas endócrinas é o nosso estudo. São as glândulas que são sintetizadas, que são secretadas. São sintetizadas e são secretadas na corrente sanguínea. É basicamente isso. É dentro do seu corpo. Já as glândulas exócrinas, elas vão ser excretadas. Olha só, galera, isso é importante porque isso cai na prova. Se você ler secretado, tem a ver com glândula endócrina. Já se você ler excretado, tem a ver com exócrina. Então, as glândulas endócrinas secretam os hormônios, produzem os hormônios na corrente sanguínea, secretam eles na corrente sanguínea. Beleza? E dentro do nosso corpo. Exemplo, a tireoide, que é uma glândula que produz praticamente controla todo o nosso metabolismo do nosso corpo. Já a glândula exócrina, ela vai excretar através de ductos para fora do corpo. Beleza? A gente tem as glândulas sudoríferas, que produzem o suor, as glândulas sebáceas, tudo isso como exemplo de glândulas exócrinas. Isso mesmo, galera, a gente produz sebo. E esse sebo, a gente tem ductos na nossa pele, nossos canículos da nossa pele, que liberam gordura. E essa gordura, esse sebo, ela vai lubrificar a nossa pele. Quando a gente está jogando futebol, está suando pra caraca, o nosso suor mistura com os lipídios, com a gordura. Por isso que a gente fede, quando está todo suado, entendeu? Glândulas sebáceas, glândulas sudoríferas, glândulas mamárias, isso mesmo, a produção de leite também tem a ver com as glândulas exócrinas. Glândulas salivares, também é um bom exemplo, produção da saliva, até sendo ainda dentro da nossa boca, nosso órgão na nossa boca, já está sendo para fora do corpo, beleza? Porque está sendo por ductos, certo? Então, basicamente, essa é a diferença. Também existem as glândulas mistas, que faz tanto função de endócrina quanto função de exócrina. As glândulas mistas são representadas pelos pâncreas, porque ele tem o suco pancreático, que a gente viu na aula de sistema digestório, certo? Que é liberado através de ductos, então vai ter função de exócrina, e também tem a produção de insulina e glucagon, que tem a função de endócrina, beleza? Gente, a glândula mais importante do nosso corpo se chama hipófise. A hipófise é uma glândula do tamanho de uma ervilha, tamanho de um grão de feijão, e tem um peso de um grão de feijão de uma ervilha. É minúscula, ela fica bem aqui no encéfalo, entendeu? E ela é uma glândula que é a glândula mestra. Glândula mestra significa que ela é uma glândula que ela produz seus hormônios, certo? E seus hormônios vão excitar outras glândulas a produzir outros hormônios. É basicamente isso. Ela é uma glândula mestra porque ela está
conduzindo, está controlando, está excitando outras glândulas a produzir outros hormônios. Por exemplo, a tireoide. A hipófise produz o hormônio TSH, que é o estimulador da tireoide. Ele vai estimular a tireoide a produzir hormônios como T3 e T4. Beleza? A hipófise, ela está sempre associada com o hipotálamo. O hipotálamo faz parte do sistema nervoso, mas também ele faz parte do sistema endócrino, porque ele também secreta, também ele produz hormônios. Então ele é uma glândula. Se tem atividade glandular, tem a ver com o sistema endócrino, beleza? E esse eixo é chamado de hipotálamo hipofisário. Esse eixo é muito importante. É um dos eixos mais importantes do nosso corpo. A hipófise está conectada com o hipotálamo através de uma associação de neurônios, beleza? E forma o eixo hipotálamo hipofisário. O hipotálamo é como se fosse o sensor. O hipotálamo, ele é um termostato. Ele que controla praticamente tudo no nosso corpo. Se você está com frio, se você está com fome, se você está com sono, se você está cansado, basicamente, com estado de sonolência, né, de vigília, basicamente tudo é controlado pelo hipotálamo. Se cair na prova uma questão falando, o cara está com fome, o cara está com sede, está em estado de vigília, isso tudo é hipotálamo, beleza, gente? O hipotálamo é um sensorzinho. Quando você está com sono, quando você está com fome, ou quando você está com a pressão alta, por exemplo, essa mensagem, o hipotálamo é o sensor, ele vai captar essa mensagem e vai mandar um aviso para a hipófise, vai falar assim, olha, hipófise, vai lá e resolve isso. É basicamente isso. Ele manda a mensagem para a hipófise vai produzir seus hormônios e ela vai lá controlar todo o metabolismo do nosso corpo. Então, essa associação hipotálamo-hipofisária é praticamente o controle do nosso metabolismo. O hipotálamo, que é o sensor, ele vai captar aquela informação, ele vai mandar o sinal para a hipófise e vai fazer a hipófise regular com a produção de seus hormônios o nosso metabolismo. Beleza? A hipófise tem duas divisões anatômicas. Lembrando que sempre as minhas aulas são assim, né? A gente está estudando a anatomia funcional do sistema endócrino. A gente começa vendo a anatomia e depois a gente vai para a fisiologia. Beleza? Então vamos começar vendo as glândulas, os seus hormônios produzidos e depois a gente vê a funcionalidade deles. Então, a hipófise ela pode ser dividida em parte anterior, que é a parte da frente, e parte posterior, que é a parte traseira. Certo? E essa parte anterior se chama adenihipófise. E a parte posterior se chama neurohipófise, certo? E a hipófise produz vários hormônios. Então, a adenihipófise, a parte da frente da hipófise, é a parte da hipófise que sempre produz seus hormônios. A neurohipófise, a parte de trás da hipófise, a sua parte neural, a sua parte neurológica, vai ser a parte que vai armazenar os hormônios produzidos pelo hipotálamo. Beleza? Então, vamos botar aqui, ó. Adenihipófise e neurohipófise, certo? A neurohipófise é a parte que ela vai armazenar os hormônios produzidos pelo hipotálamo. Lembrando que o hipotálamo, além de participar do sistema nervoso, ele também é uma glândula, ele também produz dois hormônios. Logo, ele também faz parte do sistema endócrino. Ele produz esses dois hormônios são armazenados na hipófise, na parte neuronal, e ela vai liberar esses hormônios quando precisar. O hormônio vai ser ocitocina, e o ADH, o antidiurético. Então, gente, se cair na prova perguntando quais são os hormônios produzidos pelo hipotálamo, sempre vai ser ocitocina e ADH, beleza? Isso não pode ser esquecido, certo? Jamais. Isso é muito importante, cai muito na prova. Então, esses dois hormônios não são produzidos pela hipófise, são produzidos pelo hipotálamo, mas são armazenados na hipófise, na parte da neurohipófise. Se cair sobre esses dois hormônios, você marca sempre neurohipófise, porque é a parte que armazena, beleza? Já a adenihipófise é a parte que a hipófise produz seus próprios hormônios. Quais são esses hormônios? O hormônio GH, o hormônio do crescimento, o LH, o FSH, LH hormônio luteinizante, FSH hormônio estimulador folicular, ou folículo estimulante. A gente vai ter o TSH, hormônio estimulador, estimulante da tireoide, o ACTH. Olha só, galera, ACTH vocês têm que prestar atenção, ó. Hormônio adenocorticotrófico.
adeno de glândulas adrenais, córtico de córtex. Então bota isso na cabeça, hein? Esse é o macete. Hormônio adeno córtico trófico. Então ele vai produzir a prolactina. Esses 6 hormônios são sempre produzidos, sintetizados pela hipófise. Então está sempre localizado na adenihipófise. Já esses 2 são sempre produzidos pelo hipotálamo e estão armazenados na neurohipófise. Vocês têm que saber isso, porque isso é importante cair em prova. Então esses são os hormônios produzidos pela hipófise. Vamos lá. Agora vamos sair do cérebro e vamos ir descendo, para a gente conhecer as outras glândulas do nosso corpo que fazem parte do sistema endócrino. Agora vamos para o pescoço, tireoide. A nossa famosa gravata borboleta que a gente tem naturalmente no pescoço. A tireoide tem forma de borboleta, né? Aqui na cartilagem da tireoide, onde está o gogó no homem. Vamos lá. A tireoide, ela produz o hormônio T3, T4 e a famosa calcitonina. A calcitonina vai ser o hormônio que vai regular a calcemia. Lembrando que calcemia é a quantidade de cálcio na corrente sanguínea, parecido com glicemia, que é a quantidade de glicose na corrente sanguínea. O T3 e o T4 vão controlar todo o metabolismo do corpo. A tireoide tem 4 pontinhos, beleza? E esses 4 pontinhos vão ser a paratireoide, outra glândula importantíssima. Então a glândula número 1, hipófise. Número 2, tireoide. A paratireoide é a glândula que produz o hormônio paratormônio, o famoso PTH, beleza? Então, se você vê PTH na prova, é paratormônio. Depois da tireoide, você desce para a paratireoide, que são os 4 pontinhos no nosso pescoço, vamos descendo. E a gente vai encontrar as suprarrenais, que é a 4ª glândula importantíssima do sistema endócrino. As glândulas suprarrenais podem ser chamadas também de adrenais. Isso é importante, hein? Então, se você olhar teu rim, você vai ver que ele tem um chapeuzinho em cima dele. E a parte de fora, a cascazinha, se chama córtex. E a parte de dentro se chama medula. Lembra que eu falei que a hipófise produz, na adenihipófise, o ACTH? Vamos lá. Olha só. Hormônio adreno córtico trófico. Adreno, de adrenais. Córtico, de córtex. Esse é o macete. Entendeu? Então, se você já percebeu que se você tem algum problema e você precisa, por exemplo, o córtex, vamos nesse raciocínio. Ele produz 2 hormônios, aldosterona e cortisol. Certo? Então, se você socorrer, por exemplo, aldosterona aumenta a tua pressão arterial, né? Porque ela, por exemplo, ela vai reabsorver o sódio e vai eliminar o potássio. Então, se você seu corpo está com uma pressão baixa, o seu sensor, o hipotálamo, ele vai identificar isso. E da mesma hora ele vai falar, vai mandar mensagem para a hipófise e vai falar, resolve essa parada aí. O que a hipófise faz? Ela produz o hormônio ACTH, e o ACTH, hormônio adrenocórtico-trófico, ele vai citar a suprarrenal, a sua parte do córtex, de produzir a aldosterona para poder aumentar a sua pressão arterial. É isso que eu quero que vocês entendam, beleza? Já a medula não tem nada a ver com isso. A medula não é excitada pela hipófise. Por isso que eu falei que a hipófise é uma glândula mestra. Ela excita a maioria das glândulas a produzir hormônios para poder exercer uma função no seu órgão-alvo, beleza? Porém, não são todas. Então a gente está vendo aqui já uma, que é a medula, beleza? Outra que também não tem nada a ver é a paratireoide, não tem nada a ver com a hipófise. A tireoide sabe o que tem a ver com o TSH, e a suprarrenal, o seu córtex, tem a ver com a CTH, beleza? Lembrando que daqui a pouco eu falo a função de cada uma, tá, gente? A 5ª glândula super importante são o pâncreas.
certo? Que tem também participação do sistema digestório, lembra? Do suco pancreático, mas agora no sistema endócrino ele tem a função de produzir insulina e glucagon, hormônios importantes na glicemia do nosso corpo. E a sexta glândula vai ser as gônadas, gente. Por isso que eu falei que a gente faz uma revisão no corpo todo humano. Agora a gente chegou nas gônadas, nos órgãos sexuais. Então, masculina, você vai ter os testículos, e a feminina, você vai ter os ovários. E pensando em sistema endócrino, o que os testículos produzem? Sempre a famosa testosterona, que é o hormônio masculino. Olha só, na prova, hormônio masculino, apenas masculino, testosterona? Tá errado. Tá errado, galera. Testosterona está 99% a mais no homem, porém, porque é produzido no saco, nos testículos. Porém, a mulher também tem uma taxa de testosterona, até sendo minúscula, também tem. Já o ovário, ele produz o estrógeno ou a progesterona. Mas não é estrogênio? Olha só, gente, estrógeno e estrogênio é a mesma coisa. São os dois hormônios principais sexuais da mulher. Porém, o homem, até tendo em baixo nível, também tem um pouquinho. Esses hormônios vão ser citados pelo FSH e pelo LH, beleza? Basicamente, a gente vai ver agora, vai ser mais o LH. O LH que vai produzir esses hormônios. O FSH, ele vai ter a ver com a sua parte reprodutiva, que vai ser, por exemplo, com produção de espermatozoide, certo? E a produção de óvulo, no ovário e no testículo. A gente vai ver agora a função de cada um e vai entender isso melhor. Só para se sintetizarem aqui, vamos pensar bem. Olha só. A hipófise é a glândula mestra. Ela vai citar várias glândulas a produzir vários hormônios para poder exercer sua função num órgão-alvo. Porém, não são todos. Quais que não fazem parte disso? A paratireoide, a medula da suprarrenal e o pâncreas. O resto é todo excitado pela hipófise. Beleza? Vocês têm que saber disso, hein, galera? Não pode ter erro nessa parada. Certo? De jeito nenhum. Então vamos lá, gente. Vamos pagar logo tudo, depois a gente vai aos poucos. Vamos ver a função de cada hormônio. Vamos lá. Hipófise, a sua parte adrenal, ela vai ter o GH, vai ter o FSH, LH, TSH, ACTH e PRL, que é a prolactina. E a sua parte neural vai ter ADH e vai ter ocitocina. Então vamos ver a função de cada hormônio. Então esse ela produz e esse ela armazena no hipotálamo, que é produzido no hipotálamo. O GH é o hormônio do crescimento. Então esse hormônio do crescimento, ele vai fazer parte do crescimento do corpo da criança, dos tecidos, dos ossos, então vai estar no esqueleto. Mas no adulto, ele vai estar participando da síntese proteica. Isso é muito importante e ninguém fala isso. A gente sempre associa GH como só esqueleto, mas também tem a ver com a síntese proteica. Então olha só, adulto, síntese proteica e criança, esqueleto. Então o crescimento da criança toda tem o GH participando. E já a síntese proteica no adulto. Por quê? Porque nossos músculos são formados de proteína. Então a gente tem que produzir proteína para poder renovar nossos músculos. Porque durante o dia, as nossas atividades, a gente está sempre tendo perda muscular. Então, o adulto é importantíssimo a síntese proteica. E quando a tua avó dizia, menino, vai dormir, menina, vai dormir, porque senão você não vai crescer, ela estava certa. Porque o maior pico de GH, de hormônio do crescimento, está à noite. Isso também é muito importante. O FSH, ele vai citar a tireoide, né? A glândula da tireoide, a produzir seus hormônios. Então a gente já passou pelo esqueleto, agora está no pescoço, na tireoide, para você ver como a gente caminha no corpo todo. LH e FSH, o TSH está aqui, gente. Hormônio estimulador da tireoide. Então aqui que está da tireoide. Já o FSH e o LH, eles vão citar as gônadas. Porém, o FSH sempre é sua parte reprodutiva. E o LH vai ser sua parte hormonal. Então o FSH, ele vai citar a gônada masculina e feminina,
certo? Os testículos e o ovário, e vai falar para o testículo lá para produzir sua parte reprodutora, que é o espermatozoide, beleza? O ovário produzir sua parte reprodutora, que é o óvulo. Já o LH é o que interessa no nosso estudo agora, que é a parte hormonal, como a gente já viu. Lá na gônada masculina produz testosterona e na feminina estrógeno e progesterona. Então a gente já caminhou do esqueleto com GH, a gente já caminhou na tireoide com TSH e agora FSH-LH nas gônadas. O ACTH, hormônio adreno, que é suprarrenal, outro nome da suprarrenal, córtico da sua córtex trófico. Vai produzir aldosterona e o famoso cortisol. O aldosterona é um hormônio que ele participa do equilíbrio hídrico do seu corpo. Ele aumenta a sua pressão arterial, aumenta o nível de líquido no seu corpo. Ele basicamente faz o seguinte, ele lá nos néfrons, nos rins, agora está no rim, ó. No túbulo contorcido distal, que na aula de sistema excretório vocês vão aprender tudo isso muito bem e é muito importante, ele vai reter, vai segurar o sódio no seu corpo e vai eliminar o potássio. E isso aumenta o líquido do seu corpo, aumenta a sua pressão. Beleza? Como eu já te falei, se você está com a pressão baixa, o sensor, o hipotálamo vai lá, manda o aviso para a hipófise produz o CTH, que vai lá no córtex da suprarrenal, beleza? E regula isso, aumenta a pressão. Já na parte da medula, não. A parte da medula não tem nada a ver com isso. A medula produz dois hormônios, sem ter a ver com a hipófise. Ela produz a adrenalina e a noradrenalina, tá? A adrenalina que tem o ato de fuga ou luta. Se um cara entrar na tua residência, um bandido, você ou vai fugir ou vai lutar com ele. É o hormônio da adrenalina. Sente aquele friozinho na barriga, né? Porque está sendo produzida adrenalina na medula da sua suprarrenal, lá na cabecinha, no chapeuzinho do seu rim. Beleza? E a prolactina é o famoso hormônio do leite materno, lá na glândula mamária. Agora está na glândula mamária, tá vendo? A prolactina que produz o leite materno para o bebê tomar, beleza? E agora o ADH, o antidiurético, que é produzido lá no hipotálamo armazenado na hipófise, né? Ele está na parte da neurohipófise, sua parte posterior. Ele também participa da retenção de líquido no rim, lá nos néfrons. O que ele faz? Ele absorve a água. Então, olha só, o ADH, o antidiurético, ele está na sua parte neuronal, na neurohipófise, beleza? Na parte posterior. Porém, é produzido pelo hipotálamo, está sendo armazenado lá. Ele está retendo líquido agora, lá nos néfrons, no rim de novo. Ele retém líquido para poder aumentar a tua pressão arterial e etc. E a ocitocina, ela vai ser aquele hormônio que vai participar da contração do útero da mulher, beleza? Ela vai participar dessa contração para poder ejetar o bebezinho, ok? Então a gente saiu da glândula mamária, foi para o rim e agora para o útero, nas contrações do miométrio, mais especificamente que a gente vai ver na próxima aula sobre o sistema genital feminino. Então, a tireoide, tem o T3 e T4, que são os hormônios produzidos para regular nosso metabolismo, né? Se você está magrinho, se você está cansado, se você está gordinho, tudo tem a ver com a tireoide, beleza? Então tem uma doença chamada hipotireoidismo e hipertireoidismo. O hipotireoidismo é quando você está... Hipo significa pouco, hiper, muito. Então você está produzindo poucos hormônios na tireoide, pouco T3 e T4. E hipertireoidismo significa muito, está produzindo muitos esses hormônios. Lembrando que nada é bom, nem só pouco e nem em excesso, beleza? Então, se você está com hipotireoidismo, a doença também chamada de Hashimoto, vai ser um problema. O cara, ele está com seu metabolismo muito baixo. E o que vai acontecer? O cara vai ficar gordinho, vai ficar cansado, beleza? E se o cara está com hipertireoidismo, o metabolismo dele está muito rápido. Então, ele vai ficar muito agitado, vai ficar magrinho, que também é chamada de doença de Graves, o hipertireoidismo. Então, a tireoide, com esses dois hormônios, controla todo o metabolismo do nosso corpo. Porém, ela também tem outro hormônio que se chama calcitonina, que vai ser o hormônio que vai participar da calcemia. Então, quando você tem muito cálcio no sangue, a tireoide vai produzir a calcitonina capta aquele cálcio do sangue e joga no osso. E com isso diminuindo a calcemia. Você está com uma hipercalcemia, muito cálcio no sangue. Aí vai lá o seu corpo, né, manda mensagem, aí o hipotálamo, o sensorzinho, avisa isso para a hipófise produz o TSH,
O TSH estimula a tireoide a produzir calcitonina e a calcitonina vai lá resolver essa hipercalcemia. Ela pega esse cálcio e joga no osso, diminuindo a quantidade de cálcio no sangue. Beleza? Já para a tireoide, ela vai produzir o paratormônio, o PTH. Ele também participa da calcemia. Então vai ser o contrário, ele é o antagonista da calcemia, da calcitonina. Então, olha só, o que o paratormônio vai fazer? O paratormônio ele vai fazer o contrário. Se você está com uma hipocalcemia, pouco cálcio no sangue, ele vai retirar do osso e vai jogar agora no sangue. Ok? Gente, lembrando que isso é muito importante. Então, o ACTH, certo? Hormônio adrenocórtico trófico produzido pela hipófise, vai excitar suprarrenal só na sua parte do córtex, a sua casquinha, a parte externa do chapeuzinho, lá do rim, beleza? E ele vai produzir aldosterona, que a aldosterona vai fazer o quê? De novo, vai reter o sódio e vai eliminar o potássio. E o cortisol, que é o hormônio do medo. E a medula produz adrenalina, que é aquele hormônio, né, que está diretamente no ato de fuga, ou você combate o inimigo, ou você foge, né, aquele ato. E também é um hormônio importantíssimo para o nosso corpo. Se você está brigando boxe, por exemplo, na MMA, o lutador que vence produz muita adrenalina. Essa adrenalina é um hormônio ótimo. Ela faz o cara se recuperar da lesão mais rápido, o cara fica todo feliz. Já o cara que perdeu o MMA, a luta, ele vai produzir o cortisol, que é aquele hormônio do medo, aquele hormônio do fracasso. Ele vai demorar mais para poder se recuperar daquelas feridas, vai ficar desanimado, uma semana sem treinar. É basicamente isso. Beleza? Beleza? Então a adrenalina é da luta ou fuga. E a noradrenalina é basicamente muito parecido com a adrenalina. Agora o pâncreas produz a insulina e glucagon. Lembra da calcemia que a gente falou? Né? Da calcitonina e do paratormônio? Então agora a gente está falando da glicemia, que vai ser insulina e glucagon. Bem parecido, vocês podem lembrar isso. Tem a ver também com agonista e antagonista. Um tem a função de agonista, outro de antagonista, quer dizer que tem o contrário da função. Isso cai muito em prova. Insulina, ela vai captar aquele açúcar do sangue quando a sua glicemia está alta. Então, você está numa hiperglicemia, muito açúcar no sangue. Ela capta aquela glicose e joga no fígado. Beleza? E vai diminuir assim a glicemia. Já o glucagon vai ser o contrário. Quando a gente foi lá trabalhar, não tomou aquele café da manhã direito, está com falta de açúcar, falta de glicose no sangue, então você está numa hipoglicemia, o seu corpo vai ter que resolver isso. Lembrando que a pâncreas não tem nada a ver com a hipófise, tá? Então o que o seu corpo faz? Ele produz o glucagon, libera o glucagon hormônio, que é o mensageiro, vai chegar lá no fígado, lembrando que glicose mais glicose mais glicose armazenado no fígado, várias glicoses formam o famoso glicogênio, que é a nossa reserva energética. Então, o glucagon vai lá, manda mensagem para o fígado quebra o glicogênio em várias glicoses, e essas glicoses são jogadas para a corrente sanguínea. Beleza? Assim que você estava no estado de hipoglicemia, agora você vai estar no estado de glicemia controlada. Você vai sair daquele estado de hipoglicemia e vai subir mais para hiperglicemia, mas numa controle. Beleza? É basicamente isso. Isso é importantíssimo. E as glândulas masculina e feminina, né? Masculino produz a testosterona, tem tudo a ver com o desenvolvimento sexual masculino, por exemplo, barba, voz mais grossa. E a mulher, o estrógeno e a progesterona. Tem a ver com todo o processo sexual, como o ciclo menstrual, que a gente vai ver também na próxima aula. A próxima aula vai ser sobre o órgão genital feminino, certo? E também vai ter a ver com as características marcantes femininas, como o aumento da mama e etc. Beleza? Então essa aula basicamente é isso que eu quero que vocês entendam. Eu quero que vocês saibam bem diferenciar sistema endócrino de sistema exócrino, conheça todas as glândulas, porque isso vai cair na prova, conheça todos os seus hormônios, onde que eles exercem sua função, a sua funcionalidade, e saiba diferenciar muito bem, porque hipófise é o que mais cai, e hipotálamo. Saiba diferenciar muito bem quais são os hormônios produzidos pela hipófise e quais são os que ela armazena, sempre produzindo na adenihipófise e armazenando na neurohipófise. Isso aí, galera. Bons estudos!